Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a ver a parte de funções inorgânicas, tá? A gente vai estudar 4 dessas funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Nesse primeiro vídeo eu vou abordar com vocês os principais pontos de 2 dessas funções, os ácidos e as bases, certo? Todas as vezes que a gente fala que tem uma substância aí de caráter ácido, eu tenho que pensar que essa substância, quando ela é colocada em água, ela vai liberar aí como único cátion o íon hidrônio, que é o H3, o íon hidrônio, que é o H3O+, ou o H+, certo? Quando a gente fala dessa definição, essa definição é segundo Arrhenius. Existem outras definições para ácidos e bases, mas Arrhenius é a que mais cai aí na parte dos exercícios quando a gente fala de química inorgânica. O que a gente tem que pensar? Quando eu pego essa substância, ela vai liberar esses íons porque ele vai estar sofrendo ionização. Eu peguei e representei aqui 2 reações de ionização, as duas para o ácido clorídrico. Qual que é a diferença entre elas? Quando a gente pega e fala que tem um meio aquoso, ou seja, eu coloco aqui a água só em cima da seta aí da minha reação, eu tenho que pensar que eu vou liberar só o íon H+, e junto aqui o meu ânion. Já quando eu coloco a água como reagente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse íon H+, que foi liberado, incorporar na água e formar aqui o íon H3O+, que a gente chama de íon hidrônio. Quando a gente tem uma substância aí inorgânica de caráter ácido, o jeito mais fácil de vocês identificarem essa substância é olhar para a fórmula química dela. Se o hidrogênio estiver mais à esquerda, vai se tratar aí de um ácido. Isso para a maioria dos compostos. Lógico que a gente vai ter uma ou outra exceção aí, certo? Mas se vocês observarem aqui, sempre o hidrogênio está à esquerda. Agora, a gente pode dar várias classificações para essas substâncias de caráter ácido, mas uma dessas classificações ela vai ser muito importante para a gente analisar a força e a nomenclatura desses ácidos. Primeira coisa que vocês vão ter que ver, se o seu ácido ele tem ou não oxigênio na sua estrutura. Então, por exemplo, o ácido sulfídrico que eu tenho aqui, ele não tem oxigênio em sua estrutura, então a gente fala que ele é um hidrácido. Já se eu pegar o ácido sulfúrico, ele tem oxigênio em sua estrutura, então eu classifico ele como oxiácido. Os 2 ácidos têm enxofre, mas um tem oxigênio e o outro não, certo? Isso vai influenciar tanto na força quanto na nomenclatura aí do meu ácido. Agora, quando a gente fala em força de um ácido, eu tenho que pensar que vai estar relacionado com a quantidade de H+ que esse ácido ele consegue liberar, ou seja, com o grau de ionização que esse ácido possui. Esse grau de ionização, a gente consegue calcular ele dividindo o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas aí do ácido, vezes 100%. Se esse alfa ele é maior que 50%, a gente fala que o meu ácido ele é forte. Se esse alfa ele está entre 5 e 50%, o meu ácido ele vai ser moderado. E se esse alfa ele for menor que 5%, esse ácido ele é considerado fraco, certo? Mas o que esse grau de ionização ele vai influenciar? O que a gente tem que pensar? Quanto maior o grau de ionização, mais H+ eu vou ter em solução e menor vai ser o pH da minha solução. No próximo vídeo eu vou falar certinho sobre escala de pH,
Só que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem essa escala, a gente tem que pensar que ela vai medir a quantidade de H+ que eu tenho na minha solução. Quando eu pego um pH que ele é menor que 7, quer dizer que a minha substância ela é ácida, ou seja, eu tenho bastante H+ em solução. Quanto menor o pH, maior é o grau de ionização, porque eu vou ter mais H+ ali na minha solução, certo? Agora, o que a gente tem que ver? Tem exercício que ele não vai fornecer esse alfa aqui para vocês. Então, como que a gente vai fazer para classificar se ele é um ácido forte, moderado ou fraco? Primeira coisa, a gente tem que ver se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Dos hidrácidos, 3 são fortes. HCl, que eu coloquei aqui, que é o ácido clorídrico, HBr, que é o ácido bromídrico, e HI, que é o ácido iodídrico. Pensa lá na família 7 dos halogênios, esses 3 são fortes. Os moderados dos hidrácidos só tem um, que é o HF, que é o ácido fluorídrico. Inclusive, esse ácido ele é utilizado quando a gente quer fazer aquele jateamento em vidro, porque ele reage com o vidro e acaba corroendo aí o vidro, certo? É uma característica dele. Agora, ácidos que são fracos dos hidrácidos são todos os outros. Então, se não é HCl, HBr, HI ou HF, é fraco, certo? Então, por exemplo, ácido sulfídrico é um ácido fraco. Agora, vamos supor que a gente tem um oxiácido. Para determinar a força de um oxiácido, a gente vai fazer a quantidade de oxigênios que eu tenho na minha molécula menos a quantidade de hidrogênio. Se eu pegar e fizer essa diferença e ela for igual a 2 ou mais, quer dizer que o meu ácido ele é forte. Então, aqui no ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2, um ácido forte. Se essa diferença ela for igual a 1, o meu ácido ele é moderado. Por exemplo, o ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, moderado. Se essa diferença ela for igual a 0, quer dizer que o meu ácido ele é fraco. Então, aqui o ácido bórico, 3 menos 3, ácido fraco aí, que é igual a 0, certo? A gente tem uma exceção que é importante, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um ácido que quando a gente faz a diferença aqui, ela dá 1. Então, a gente classificaria ele como moderado. Só que esse ácido, ele se decompõe muito fácil em água e CO2. E se ele sofre essa decomposição, ele não vai liberar H+. Então, a gente classifica esse ácido aqui como sendo um ácido fraco, certo? Então, para ver a força, primeiro ver se é hidrácido ou se é oxiácido. Agora, para a gente terminar essa parte de ácido, é muito comum o exercício tratar da nomenclatura deles. E para a gente dar o nome para um ácido, a gente também vai ter que ver se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Todas as vezes que a gente tem um hidrácido, a terminação do nome dele é sempre hídrico. Então, eu vou pôr a palavra ácido, o nome do elemento que está ligado junto ao hidrogênio e a terminação hídrico. Então, ácido sulfídrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, sempre terminação hídrico, é um hidrácido. Agora, se a gente tem um oxiácido, ele pode ter terminações ou ico ou oso. Então, como que a gente vai saber se é um ou se é outro? Esses ácidos que eu coloquei aqui em cima para vocês, a gente chama eles de ácidos padrões. Se você souber o nome e a fórmula deles, a gente consegue determinar mais fácil
quem que seriam aí as exceções, certo? Então, todos esses que eu coloquei aqui têm a terminação ico. Então, aqui, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido silícico, ácido permangânico e ácido crômico. Esses dois últimos, eles são ácidos aí de metais, então eles vão sair um pouquinho da regrinha da nomenclatura, mas eles terminam em ico. Por que eu tô falando desses ácidos em específico? Porque eu tenho uma frase que ajuda vocês a guardarem essa sequência aqui. Então, nessa frase, o que eu vou fazer? Eu vou falar o nome aqui dos elementos do meio que compõem esses ácidos. Então, vamos lá. Não como bolo claro, só pão sírio, manocrel. Beleza? Não como bolo claro, só pão sírio, manocrel. Por que eu tô falando essa frase? Porque a hora que a gente vai determinar a fórmula desses ácidos, fica mais fácil nessa sequência. Então, o que eu tenho que pensar? Todos eles têm hidrogênio e oxigênio. Então, vou começar a numerar a quantidade de hidrogênio. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2. Não terminei aqui no 2, agora eu vou para o oxigênio. Ácido nítrico, 3 oxigênios. Então, 3, 3, 3 e o resto tudo com 4 oxigênios. Então, a gente vai contar 4 ácidos com 3 oxigênios e os demais aí todos com 4. Eu sei que é meio chato, meio decoreba, mas se vocês lembrarem o nome e a fórmula desses ácidos, fica mais fácil para quando aparecer uma exceção que nem esses aqui, certo? Por quê? Quando a gente fala de um oxiácido, esse oxiácido ele pode variar o número de oxigênios que tem na sua molécula. E se eu mudo o número de oxigênios, eu mudo o nome desse oxiácido também. Então, por exemplo, peguei aqui o ácido clórico, que seria o meu padrão, terminação ico. Esse ácido, ele pode ganhar um oxigênio. E daí, quando ele ganha esse oxigênio e vira o HClO4, a gente adiciona o prefixo per. Então, ele passa a ser o perclórico. Então, se você souber quem é o padrão, a hora que tá fora, você vê se ele ganhou um oxigênio, qualquer um desses vai adicionar o prefixo per. Agora, se a gente pegar o padrão e comparar com HClO2, o que aconteceu? Não perdeu um oxigênio? Todas as vezes que eu pegar um ácido padrão e tirar um oxigênio dele, eu vou terminar, ao invés de ico, em oso. Então, ele era o ácido clórico, virou o ácido cloroso. Se eu pegar, por exemplo, HNO2, eu tinha o ácido nítrico, virou o ácido nitroso. H2SO3 vai ser o ácido sulfuroso. Então, a gente muda a terminação. Agora, o último que eu tenho aqui é aquele que, quando eu comparo ele com o padrão, eu tenho 2 oxigênios a menos. Quando eu tiro 2 oxigênios do padrão, além de mudar a terminação, eu ponho o prefixo hipo. Então, ele vira hipocloroso, certo? Bastante coisa aí, mas na hora que vocês forem, conforme vai fazendo o exercício, vai ficando aí tudo na cabeça, beleza? Essa parte de nomenclatura vai ser importante também para a parte para que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a parte de sais, certo? Vamos lá ver a segunda função inorgânica. Se a gente comparar base com ácido, as bases são bem mais fáceis aí para a gente guardar. O que eu tenho que pensar? Base, segundo Arrhenius,
é aquela substância que quando está em meio aquoso, ela vai liberar OH-, vai liberar os íons hidroxila. Como que eu identifico uma base? Para química inorgânica, todas as vezes que eu tiver o OH no final da minha fórmula é uma base. Se eu tiver só o H no início da minha fórmula é um ácido. Só que isso é só para química inorgânica. Cuidado para não confundir lá com orgânica que a gente já viu, certo? Agora, quando a gente fala então das bases, eu tenho que pensar que eu vou colocar elas em água e o único ânion que vai ser liberado é o íon hidroxila, OH-. Se a gente for comparar a força, que é aí a mesma coisa, o grau de ionização, eu tenho que ver que no caso das bases eu só vou classificar elas em fortes ou fracas. Então, uma base forte, quando esse grau de ionização ele é maior que 5%, e uma base fraca é quando ele é menor que 5%. Se o exercício ele não forneceu alfa, como que vocês podem lembrar? Se eu tiver uma base da família 1A ou da família 2A, ela é classificada como uma base forte, certo? A gente tem uma exceção, que é o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia que às vezes a gente toma quando tá aí com queimação no estômago. Essa base, mesmo ela sendo da 2A, que o magnésio é da 2A, é uma base fraca, certo? Agora, quando a gente fala de nome de base é muito mais simples do que nome de ácido, porque toda base ela tem a hidroxila, então toda base é um hidróxido. Então, para dar um nome, eu vou colocar hidróxido e o nome do elemento que está com OH. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. É só fazer isso para poder determinar o nome, certo? Coloquei aqui uma exceção em relação ao hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é a única base volátil que a gente tem, ou seja, evapora aí com facilidade, e ela também é uma base fraca. E ela não existe se não estiver em meio aquoso. Por quê? O hidróxido de amônio, a gente forma ele através de borbulhar gás amônia em água. Então, amônia NH3, amônio NH4, certo? Eu sei que é bastante coisa, mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vai ficar mais claro aí. No nosso próximo vídeo, eu vou falar de mais duas funções inorgânicas. Até a próxima aula!